Olá, alunos do primeiro ano A. Vou estar aqui com a resolução do exercício, né, matéria e suas propriedades. E antes de resolver a primeira questão, vou aqui falar um pouco sobre o que é matéria, né? De forma direta, matéria costuma ser definida como tudo aquilo que tem massa e ocupa lugar no espaço, né? Então, a matéria é o principal objeto de estudo da química e suas propriedades são muito importantes nesse estudo, né? Pois permite prever e entender, né, determinados comportamentos e transformações. E outro conceito importante, pessoal, é o corpo. Né? Corpo é uma parte da matéria, como por exemplo a árvore seria a matéria e os pedaços de madeira seria o corpo. Já o objeto é um corpo usado como instrumento pelo homem, né? Assim, quando pegamos uma madeira e transformamos em bengala, ela passa a ser um instrumento usado pelo homem. Eu acho que dá para vocês compreenderem e agora vamos para nossa questão 1. Alunos, vamos aqui para a questão 1. Vou quase aqui para o final da nossa questão, né? Porque essa questão aqui pede os conceitos de matéria, corpo e objeto. Então, aqui podemos identificar matéria, corpo e objeto. A partir daí, definir esses três conceitos. Então, aqui ele está falando dos três conceitos, né? Pede aqui esses três conceitos de matéria, corpo e objeto. Na questão 1 aqui, analisando aqui a 1, né, para marcar as alternativas. Então, eu vou aqui para 1, matéria, que é o mármore, tudo aquilo que tem massa e ocupa lugar no espaço. Então, aqui está correto, porque matéria é tudo que tem massa e ocupa lugar no espaço. Na 2, pessoal, fala do corpo, bloco retangular de mármore, né? Então, porção limitada de matéria que, por sua forma especial, se presta a um determinado uso. O corpo aqui ainda não tem ainda utilidade para o homem, né? Não tem um fim, não tem um determinado uso. Então, essa 2 está errada. Então, a 3, objeto, estátua de mármore, porção limitada de matéria. O objeto é um corpo com função definida. Então, a 2 e a 3 não está correta, né? Não estão corretas. Então, aqui a gente vai para as alternativas. Então, assinala a alternativa correta. A alternativa correta, pessoal, da questão 1 é a letra A. Se somente a afirmativa 1 é correta. Então, aqui é a letra A. Questão 2, pessoal. A química é uma ciência que estuda as transformações e a composição de toda matéria. O termo matéria pode ser substituído por corpo ou objeto, de acordo com a situação que estivermos analisando. Se estamos estudando a composição de uma porção limitada, um pedaço ou uma parte da matéria, por exemplo, estamos estudando um corpo. Já se estivermos estudando a composição de uma porção da matéria que possui uma utilização, um uso específica para o homem, estaremos estudando um objeto. Dentro dessa perspectiva, marque a alternativa que apresenta, respectivamente, exemplo de matéria, corpo e objeto. Analisando as alternativas, pessoal, aqui começando pela A, vou começar aqui pelo o A, vento e ar comprimido. Observe que essa alternativa já é a correta. Por que, tia Iva, essa é a alternativa correta? Porque o ar é matéria, porque ocupa espaço e tem massa. O vento, porque é uma parte, né, uma porção limitada do ar em movimento. E o ar comprimido é objeto porque apresenta utilização específica pelo homem, como o enchimento dos pneus de um carro. Então, a alternativa correta é a A, pessoal. Na 3, pessoal, fala também de matéria, corpo e objeto, né? Esses conceitos trabalhados já na primeira e na segunda questão. Então, na relação abaixo, identifique matéria, corpo e objeto. Então, matéria é tudo que tem massa e ocupa lugar no espaço. Corpo é uma porção limitada da matéria e o objeto é o corpo com função definida. Então, vamos analisar aqui quem é matéria, objeto e corpo, né? Então, aqui eu tenho na primeira, na madeira.
Madeira é considerado matéria, tudo que tem massa ocupa lugar no espaço. AB, copo, objeto, né? É uma porção, corpo com função definida. Cadeira, objeto. Vidro é matéria. Panela é o objeto. O alumínio é matéria. O tijolo, pessoal, é objeto. Pedra, corpo. Areia, matéria. Água, matéria. E mesa, objeto. Pessoal, agora vamos para a próxima questão, né? A 4. E quando a gente aborda alguns conceitos fundamentais de energia, quando a gente aborda a energia, o aluno tem que compreender alguns conceitos fundamentais relacionados à energia. Então, a energia é tudo que damos ou recolhemos para transformar ou movimentar uma matéria, né? Então, temos vários tipos de energia. Energia mecânica é a capacidade do corpo produzir trabalho. Energia potencial é a energia armazenada devido à posição do corpo. Energia cinética, movimento de um corpo. Energia térmica é o calor. E temos outras como química, energia solar, energia nuclear, entre outras, né? Então, vamos aqui analisar a nossa questão 4. Questão 4, pessoal. Sabe-se que energia é a medida da capacidade de realizar um trabalho, que ela pode ser de diversos tipos diferentes, dependendo do trabalho que foi realizado. Assim sendo, marque a alternativa na qual o tipo de energia não corresponde ao trabalho realizado. Não corresponde, pessoal, ao trabalho realizado. Então, vamos aqui analisar as alternativas. Então, a letra A, energia térmica, troca de calor entre o gelo e a água líquida em um copo, está correta, né? Calor, está falando aqui em calor. Então, a B, energia cinética, quando um corpo está em repouso. Então, essa alternativa aqui, a energia não corresponde ao trabalho realizado. Por quê, pessoal? A energia cinética é a energia que um corpo adquire quando está em movimento. Um corpo que está em repouso apresenta energia potencial, né? Então, essa alternativa aqui é a alternativa que a energia não corresponde ao trabalho realizado. Então, aqui já respondendo a questão 4, né, que pede para marcar a energia que não corresponde ao trabalho realizado. Então, aí a alternativa B é a que está correta aqui, de acordo com a pergunta, né, para marcar aqui, né, marque a alternativa na qual o tipo de energia não corresponde. Então, a energia que não corresponde aqui é energia cinética. Energia mecânica é a capacidade de calor de colocar um corpo em movimento, está correta. Energia potencial, uma pedra, né, sobre uma mesa. E energia química, formação de uma ligação. Então, aqui a B é a alternativa que vocês vão marcar aí, né, porque um corpo que está em repouso apresenta energia potencial, né, e não energia cinética, né? Então, vamos agora para a questão 5, né, que fala que as propriedades de um material utilizadas para distinguir-se um material do outro são divididas em organolépticas, físicas e químicas. Então, pessoal, falando aqui das propriedades da matéria, né? As propriedades da matéria são as características físicas ou químicas, né, que nela existe e serve para diferenciar os materiais. Então, as propriedades elas podem ser classificadas em gerais e específicas, né, que por sua vez se dividem em químicas, físicas, organolépticas e funcionais. Propriedades gerais da matéria são características que se aplicam a qualquer matéria, né, independente de sua constituição. Exemplos de propriedades gerais é massa, volume, inércia, impenetrabilidade, divisibilidade, compressibilidade, elasticidade, extensão e entre outras, né? Temos também propriedades específicas da matéria. Propriedades específicas da matéria, ao contrário das propriedades gerais, as propriedades específicas são características exclusivas
de determinada matéria. Então, nós temos propriedades químicas, que as propriedades químicas são obtidas através da transformação, né, que são reação química. As propriedades físicas não dependem de transformações, ou seja, são inerentes à matéria, como, por exemplo, ponto de fusão, ponto de ebulição, densidade, solubilidade, maleabilidade, ductibilidade, dureza, entre outras, pessoal. Já as propriedades organolépticas são percebidas pelos órgãos dos sentidos e, por esse motivo, podem ser discutíveis, uma vez que as pessoas têm percepções diferentes acerca de alguns sentidos, tal como com a relação ao sabor, o odor, a cor, o brilho, né, o som, entre outras, né, a textura. Então, essas são as propriedades organolépticas. Já as propriedades funcionais, pessoal, são características constantes em uma determinada matéria, sendo pertencentes, né? Então, são características constantes em determinadas matérias, sendo pertencentes a um mesmo grupo funcional, tais como os ácidos, bases, óxidos e sais, né? Então, essas são as propriedades funcionais. Indo aqui para a lista de exercício. Então, aqui na 4, pede para associar a primeira coluna com a segunda e assinale a alternativa que apresenta a ordem correta nas respostas. Então, propriedade organoléptica, aqui é sabor, né? Sabor aqui, A. Propriedade física, ponto de fusão, que coloca B. Propriedade química, combustibilidade, né? Então, você coloca aqui a C. Propriedade química, novamente, reatividade. Densidade é física, então é B. Odor é organoléptica. E B, estados da matéria é física, né? Então é a B. Então, essa ordem aí é a letra A. Então, marque aí a letra A. Questão 6. Você está sentado no interior de um ônibus em movimento. De repente, ele freia bruscamente e você é projetado violentamente para frente. Isto ocorreu graças à propriedade geral da matéria denominada. Vamos analisar aqui as alternativas. Densidade não é. B. Inércia é a alternativa correta, porque a matéria tende a manter em repouso ou em movimento, a não ser que uma força oposta haja sobre ela. Impenetrabilidade não é. Volume também não é, e elasticidade também não é, porque elasticidade é a propriedade em que um corpo tende a voltar à sua forma inicial, cessada a uma força que estava submetido. Né? E o volume é a propriedade em que a matéria tende a ocupar um lugar no espaço. E a impenetrabilidade também não é, porque dois ou mais corpos não podem ocupar o mesmo lugar no espaço ao mesmo tempo. Então, a alternativa é a B. A propriedade pela qual dois ou mais corpos não podem ocupar o mesmo lugar no espaço ao mesmo tempo, denominamos aqui a alternativa D, é a resposta correta, que é a impenetrabilidade. Porosidade não é, porosidade é uma propriedade específica, que são espaços, são esporos entre as partículas que formam qualquer tipo de matéria. Extensão também não é, inércia não é e densidade também não é. Agora vamos para a questão 8. Em relação aos três estados físicos de agregação da matéria, sólido, líquido e gasoso, é correto afirmar aqui. Alternativa A. O aumento da temperatura pode promover dilatação da matéria quando no estado sólido, variando seu volume. O mesmo não ocorre quando no estado líquido, em que o aumento da temperatura não influencia o volume. Assim como os sólidos, pessoal, os líquidos também se dilatam com o aumento da temperatura, embora os líquidos não tenham forma própria, eles assumem a forma dos recipientes que os contêm. Então, essa alternativa é incorreta. Alternativa B. O aumento da pressão não interfere na densidade das substâncias quando no estado gasoso, tendo maior influência quando no estado sólido ou líquido. Primeiramente, pessoal, densidade
é uma grandeza que mede a relação entre a massa de um corpo e o volume por ele ocupado. No entanto, a densidade varia de acordo com a temperatura e pressão. Isso ocorre por quê? Porque as variações da temperatura e da pressão provocam uma alteração no volume do material e, consequentemente, altera também a densidade, que é inversamente proporcional ao volume, né? Então, essa alternativa é incorreta. Alternativa C. Todas as substâncias no estado sólido possuem forma definida e volume constante, pois suas partículas estão dispostas em arranjos bem organizados, obedecendo a uma estrutura cristalina. Pessoal, nem todas as substâncias no estado sólido obedecem a uma estrutura cristalina. Né? Existe alguma substância no estado sólido, como por exemplo o vidro, que não obedece a uma estrutura cristalina. Essa estrutura cristalina, pessoal, representa o grau máximo de organização das partículas. D. Então, essa alternativa é incorreta. Então, a alternativa D, quando a substância se encontra no estado líquido, suas partículas possuem maior liberdade para deslocamento, não existindo interação entre elas. As partículas no estado líquido interagem entre elas. Então, essa alternativa é incorreta. A alternativa a alternativa correta, né, diz o seguinte: os gases, em geral, apresentam uma menor densidade em relação aos sólidos e líquidos, devido à maior distância média em suas partículas. Então, a alternativa E é a alternativa correta. Vamos para a questão 9. Associa as mudanças de estado físico com os fenômenos indicados. Nós temos aí as mudanças de estado físico, letra A, sublimação, B, ebulição, C, solidificação, D, fusão, E, evaporação e F, condensação. E os fenômenos, vamos começar aqui pelo o primeiro fenômeno, que é a superfície externa de uma garrafa fria torna-se molhada quando exposta ao ar. Então, nós temos aí o estado físico, condensação, representado pela letra F, e condensação é passagem do estado gasoso para o estado líquido. Nós temos o próximo fenômeno, que é quando colocado sobre uma mesa a temperatura ambiente, o gelo derrete. Se o gelo derrete, nós temos o estado físico, fusão, representado pela letra D. Né? Então, aqui nós temos o próximo fenômeno, que é o nível da água contida em um copo deixado sobre a mesa vai diminuindo aos poucos com o passar do tempo. Se vai diminuindo, nós temos evaporação, que a evaporação é representada pela letra E. O próximo fenômeno é o tamanho de bolinhas de naftalina colocadas em armários diminui com o decorrer do tempo. Então, esse fenômeno aí é representado pela mudança de estado físico, sublimação. Sublimação da naftalina é a passagem do estado sólido para o estado gasoso. Então, a sequência das respostas é F, D, E e A. Então, essa associação aí, as mudanças de estado físico com os fenômenos indicados é F, D, E A. Questão 10. Porque o nível dos mares não sobe, mesmo recebendo continuamente as águas dos rios? Essa questão já foi formulada por sábios da Grécia Antiga. Hoje responderíamos que: letra A evaporação da água dos oceanos e o deslocamento do vapor e das nuvens compensam as águas dos rios que desaguam no mar. Alternativa I certa, logo de início, né? Alternativa A correta. E por que é a alternativa A? Então, pessoal, a água dos mares, né, e dos oceanos estão em constante evaporação. E ela é compensada com a água vinda dos rios. Assim ocorrerá a formação das nuvens, consequentemente a precipitação, né? E dessa forma a água cai novamente no solo e nos rios, fazendo parte
do processo conhecido como ciclo da água. E existem outros fatores, né, que têm uma certa contribuição para a manutenção do nível do mar, por exemplo, a infiltração da água da chuva. Na questão 11 diz o seguinte: produtos de limpeza indevidamente guardados ou manipulados estão entre as principais causas de acidentes domésticos. Leia o relato de uma pessoa que perdeu o olfato por ter misturado água sanitária, amoníaco e sabão em pó para limpar um banheiro. A mistura ferveu e começou a sair uma fumaça asfixiante. Não conseguia respirar e meus olhos, nariz e garganta começaram a arder de maneira insuportável. Saí correndo à procura de uma janela aberta para poder voltar a respirar. O trecho sublinhado poderia ser reescrito em uma linguagem científica da seguinte forma: letra A. As substâncias químicas presentes nos produtos de limpeza evaporam. Evaporar até evaporam, só que não está de acordo com o trecho lá sublinhado, né? Que a mistura ferveu e começou a sair uma fumaça. Então, a B. A mistura química houve uma produção de uma solução asfixiante, né? Então, aqui houve-se ferveu, né? Que a mistura ferveu. Então, aqui não houve, assim, essa mistura asfixiante. Não é a B. As substâncias sofreram transformação pelo contato com o oxigênio, também não é a alternativa correta. Com a mistura, houve transformação química que produziu rapidamente gases tóxicos, né? Então, essa alternativa aí é a alternativa correta, né? Como vocês podem observarem aí. Essa mistura ferveu e começou a sair uma fumaça asfixiante. Então, a alternativa correta é a D. E com a mistura, houve transformação química evidenciada pela dissolução de um sólido. Então, aí a alternativa não está de acordo com a mistura ferveu e começou a sair uma fumaça asfixiante. Então, a alternativa correta é a alternativa D, pessoal. Vamos para a questão 12. Considere as seguintes tarefas realizadas no dia a dia de uma cozinha. Indique com F aquelas que envolvem transformações físicas e com Q as que envolvem transformações químicas. Pessoal, primeiramente, transformação química é toda transformação que muda a composição da matéria, ou seja, essa matéria gera uma nova substância com propriedades diferentes da inicial. Transformação física é toda transformação que não altera a natureza da matéria, ou seja, as substâncias continuam as mesmas. Vamos agora analisar as tarefas realizadas no dia a dia de uma cozinha. Aquecer uma panela de alumínio é físico, porque estamos aumentando a temperatura. Porém, esse aumento da temperatura não é suficiente para provocar alteração na composição original da panela, ou seja, a panela ainda continua sendo de alumínio. Cozer um ovo é químico, adoçar o café é químico, queimar o gás na boca do fogão é químico e ferver água é físico. Então, a sequência correta aí é F, Q e F. Ok, pessoal?